para a gente falar mais a respeito dessa mega operação e agora dos desdobramentos que virão adiante, nós vamos conversar agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que chega agora em Os Pingos nos Is para nos ajudar a entender melhor esse cenário que aflige o cidadão do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, bem-vindo, boa noite, um prazer te receber. Boa noite, prazer é meu estar aqui na Jovem Pan, nos Pingos nos Is. Estamos aí nesse dia complicado. Doutor Marcelo, a gente já tem a notícia de que é a maior operação da história recente aí do Rio de Janeiro, inclusive com o maior número de mortos também, né? São 64 até agora, com a expectativa de que esse número aumente, porque ainda há operação em curso no Rio de Janeiro. Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu faço uma sugestão aos jornalistas que estão cobrindo esses tristes acontecimentos, né? Eu, por exemplo, nesse horário, eu deveria estar dando aula lá na faculdade, onde eu leciono, mas a universidade suspendeu as aulas por razões óbvias, né? Eu passei aqui do lado do meu prédio, tem uma pizzaria aqui no coração de Ipanema, uma das melhores do Rio, normalmente bem movimentada, né? Ela abre às 18 horas, eu passei um pouco antes disso, quando os garçons já estão normalmente preparando tudo, não tinha viva alma. Não só não tinha nenhum freguês, como não tinha nenhum garçom, né? Então você veja como a vida da cidade é afetada. Mas o que eu gostaria de convidar os jornalistas que estão cobrindo esse fato é a fazer o seguinte: no final da operação, verifiquem quantos criminosos foram presos. Eu acho que o número no momento está em quanto? 80 e alguma coisa, é isso? Não tenho certeza, acho que está na casa dos 80, né? Talvez já tenha subido. E procure saber, dentre esses 80, 90 ou 100 que foram presos, quantos estão sendo presos pela primeira vez. Vocês vão se surpreender, porque o número vai ser ínfimo, né? A imensa maioria desses criminosos presos está sendo presa pela segunda vez, terceira, quinta, 10ª vez, né? Então você veja, né, todo esse trabalho que a polícia do Rio de Janeiro está tendo, sem ajuda nenhuma, né, como disse o governador, sem ajuda nenhuma do governo federal, até porque nós já sabemos qual é o pensamento do governo federal sobre isso. O que isso transmite para a população e o que isso transmite para os policiais, né? 4 perderam a vida hoje para prender criminosos que, na sua imensa maioria, eu garanto, já haviam sido presos antes. Tá? Nós temos um ministro da Segurança Pública que comemora o fato de que 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos 24 horas depois na audiência de custódia. Né? Esse é o ministro da Justiça e Segurança Pública, que hoje parece que está sendo homenageado em Fortaleza, né? E que teve a coragem de dizer, eu tive agora acesso a essa notícia, de que o governador do estado deveria assumir a responsabilidade ou jogar a toalha. Ele, ministro da Segurança Pública, não assume responsabilidade. Não? Ele favorece os criminosos comemorando soltura de bandidos presos em flagrantes. Não? Então, vejo que é uma situação muito difícil. Não? A DPF 635, a operação de hoje foi contra o Comando Vermelho, a DPF 635, aquela decisão do Supremo que dificultou as operações policiais tremendamente no Rio de Janeiro, ela resultou num aumento de 25% do território dominado exatamente por essa facção, que hoje é alvo dessa operação, o Comando Vermelho, que é a maior facção aqui do Rio. Pensem num aumento de 25% do território, não é pouca coisa. Tá? Quer dizer, se o Comando Vermelho dominava uma comunidade, uma favela, hoje ele domina o entorno dessa favela numa área 25% maior. Né? Eu mesmo já fui rendido por traficante de fuzil e eu não estava dentro de favela nenhuma. Né? É isso que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o sentido de uma legislação que cria uma estrovênia, se me desculpe, me perdoa a palavra, que é o chamado tráfico privilegiado, que permite uma redução de pena para o traficante, um benefício para o traficante, se não for provado, se a promotoria não conseguir provar,
que ele pertence a uma facção criminosa. E aí vem os tribunais, porque no Brasil a lei é ruim, mas os tribunais conseguem torná-la ainda pior com a jurisprudência. A jurisprudência é a interpretação da lei pelos tribunais, né? E dizem o seguinte: olha, o traficante foi preso numa área, Cidade de Deus, por exemplo, dominada por esse mesmo Comando Vermelho. Ninguém vende droga na Cidade de Deus se não for do Comando Vermelho. Se não for do Comando Vermelho e for vender droga na Cidade de Deus, é morto. Então, se ele foi preso vendendo droga na Cidade de Deus, é porque ele é do Comando Vermelho. Aí os tribunais dizem, mas isso não é suficiente, isso não é prova suficiente de que ele é filiado a uma facção. Bom, se isso não é prova suficiente, qual é a prova? Carteirinha de membro do Comando Vermelho com fotografia 3x4 e número da matrícula? E aí o que acontece? Uma pena de 5 anos do traficante é reduzida em 2/3. Esse é o tal do tráfico privilegiado. Por que, coitadinho? Ele é autônomo, ele não faz parte de facção nenhuma. Então ele vai pegar 1 ano e 8 meses. É uma pena pequena, né? Mas fica pior, porque o Supremo entende que esse tal de tráfico privilegiado não pode ser considerado crime hediondo, apesar da Constituição dizer que tráfico de drogas é crime hediondo, é equiparado a crime hediondo. Mas esse não, coitadinho, esse tem que ser beneficiado. Então ele não vai cumprir pena nenhuma. Ele vai para o regime aberto, ele vai para casa, ele vai ter a pena substituída. O Supremo também entendeu que isso é possível para traficante, a pena de prisão substituída por cesta básica, multa, prestação de serviços à comunidade. Então o Brasil precisa pensar, né? Por que lá em Brasília, né, há tanta preocupação com benefícios para criminosos, benefícios para traficantes, redução de pena, regime aberto, cesta básica, né? E tão pouca preocupação com as vítimas. E as vítimas somos todos nós. É só olhar o Rio de Janeiro hoje. Toda a população do Rio de Janeiro é vítima do terror, porque isso é terror. Tá? Porque, como disse o delegado muito bem, né? Acabou de dizer, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Eles estão literalmente tocando terror na população, como forma de inibir a atuação policial. Então, hoje, o carioca está tendo um dia infernal e eu receio que hoje seja o marco inicial de uma nova etapa do crime organizado no Rio, que é uma atuação francamente voltada para implantar o pânico na população civil como forma de atrapalhar as operações policiais. E isso é muito preocupante. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vou trazer os nossos comentaristas para essa conversa. E o Roberto Mota, também do Rio de Janeiro, é quem vai te fazer a próxima pergunta. Marcelo, essa situação é consequência da DPF 635? Essa situação foi agravada pela DPF 635. Né? As restrições que as operações policiais sofreram no Rio, né? O delegado Fabrício, da CORE, ele estima que tem havido uma redução de 60% nas operações policiais. 60% é muita coisa. Tá? E a facção mais beneficiada, né? No Rio nós temos 3 grandes facções, diferentemente de São Paulo, né? Nós temos 3 grandes facções do tráfico e temos também a milícia. Nós temos mais de 1.000 comunidades dominadas pelo crime organizado, 80% pelas facções do tráfico e mais ou menos 20% pela milícia. Desses 80% dominadas pelo tráfico, a maior parte é dominada pelo Comando Vermelho. Só para nosso público ter uma ideia, nós estamos falando de 3 milhões, um pouco mais, de cariocas e fluminenses. Né? Nós estamos falando do Grande Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro. 3 milhões e meio, mais ou menos, de cariocas e fluminenses que vivem sob o jugo desses marginais, né? Dessas vítimas dos usuários, para usar a expressão infeliz, né? do chefe de Estado brasileiro. E dessas facções, a que mais cresceu nesse período de redução das atividades policiais, das operações policiais, em função da DPF 635, foi justamente o Comando Vermelho.
Tá? Foi a que mais se fortaleceu. E nós estamos vendo hoje como eles se fortaleceram. Tá? 2.500 agentes, né, das forças de segurança foram necessários para uma operação cujo objetivo, ou um dos objetivos, era o cumprimento de 100 mandados de prisão. Tá? Você imagina, para cumprir 100 mandados de prisão, você precisa de 2.500 policiais e com esse resultado aí, né? Quer dizer, com morte de policiais, com a cidade vivendo um caos, né? Então, é um triste resultado. Aliás, policiais que eu conheço, né, dizem isso. Nós passamos 5 anos sob a DPF 635. Agora o Supremo recuou, né, a DPF, as restrições foram levantadas à atuação policial, mas nós ainda vamos viver pelo menos mais 5 anos pagando o preço do fortalecimento do crime organizado, para o qual a DPF 635 contribuiu de forma decisiva. Foi um erro trágico do Supremo Tribunal Federal. Tá? Doutor Marcelo, agora quem vai fazer a pergunta é o Cristiano Beraldo. Doutor Marcelo, uma boa noite. O senhor que conhece tão bem essa realidade do Rio de Janeiro e acompanha diante desse caos que foi tomando conta da cidade, do estado, há tanto tempo, hoje tivemos o prefeito da cidade dizendo que ele já de terno, né, deixou aquela roupa sempre tão descontraída, agora já está de terno, já incorporou o personagem de candidato a governador, dizendo que estava utilizando todos os recursos da prefeitura para manter a ordem e uma vida normal na cidade. Orientou que as repartições públicas municipais continuassem atuando normalmente e por aí vai. E aí isso se contrasta com a realidade do dia a dia, que o senhor nos trouxe, inclusive, falando da universidade onde o senhor dá aula, falando da pizzaria ao lado da sua casa. Quer dizer, a cidade ela é dominada, de fato, por esses acontecimentos e as pessoas são obrigadas a temerem quando essas coisas acontecem. O senhor acredita que há uma falta de clareza das autoridades para tratar de forma objetiva desse absurdo que tomou conta do Rio de Janeiro? As autoridades vão varrendo para debaixo do tapete, autoridades, eu digo políticas, não da segurança pública, mas sobretudo as políticas, vão varrendo para debaixo do tapete com vistas a questões político-eleitorais e vão empurrando a solução efetiva do problema para frente? Olha, eu acho que sim, né? Quer dizer, em grande parte isso é verdade. Você verifica, por exemplo, que no início do atual governo federal, né, logo nos primeiros meses, o então ministro da Justiça visitou uma dessas comunidades, né? Não as que são alvo hoje da operação. Ele visitou o Complexo da Maré. Hoje os alvos são o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, mas o Complexo da Maré vive a mesma realidade e também é dominado pelo Comando Vermelho. Né? E ele entrou lá, aliás, entrou com muita facilidade, que causou espanto, porque autoridades que entram lá correm um risco de vida muito grande. Tá? Mas ele entrou com muita tranquilidade para participar de um evento de uma ONG, tá? Que lançava, essa ONG se chama Redes da Maré, e ela lançava um suposto relatório sobre a segurança, os problemas de segurança no Complexo da Maré. Era um relatório de 80 páginas ou coisa parecida, em que a palavra traficante não era mencionada. A conclusão era que o grande problema de segurança da Maré era a polícia. Tá? E o ministro tirou uma foto, fez questão de tirar uma foto segurando esse relatório e dizendo que as conclusões do relatório iam ser incorporadas à política de segurança pública do atual governo federal. Tá? Então, assim, eu acho que é pior do que falta de clareza, Beraldo. Eu acho que é uma visão absolutamente distorcida, né? Quando você chega à conclusão de que o problema não é o bandido, o problema é a polícia, então a sua visão de crime você não sabe diferenciar o bem do mal. Né? Eu acho até curioso, porque recentemente o presidente da República, lá acho que Indonésia, né? Na mesma ocasião em que ele falou
sobre os traficantes vítimas dos usuários, ele falou que era preciso acabar com essa polarização entre bem e mal. Mas, como assim? Ele está relativizando o mal? Ele está relativizando a atuação dos criminosos? Não tem que acabar com polarização nenhuma. É preciso enxergar qual é o lado do bem, qual é o lado do mal, e é preciso se posicionar de forma muito clara do lado do bem, que é o que falta ao atual governo. Um posicionamento claro ao lado das forças policiais, em apoio às forças policiais, e um posicionamento de veemente condenação de traficante, de bandidos em geral. Não pode chamar de vítima. Um presidente da República não pode chamar traficante de vítima. Eu já tive processo em que o traficante matou o rapaz que foi visitar o pai. Por quê? Porque o menino morava numa comunidade dominada por uma facção rival. E o pai morava numa comunidade dominada pela outra facção. E o traficante, como ousa você que mora na comunidade dominada pelo terceiro comando visitar o seu pai, que mora aqui no Comando Vermelho? Na facção, na comunidade dominada pelo Comando Vermelho. O menino não era traficante, não era nada. Ele só era morador de uma comunidade dominada pelos rivais dos traficantes que dominavam a comunidade onde o pai dele residia. Ele foi amarrado, a boca no cano de descarga, amarrado num carro, deram volta, chamaram todo mundo para assistir, inclusive o pai, porque isso é demonstração de poder. E o rapaz morreu. Um menino de 18 anos, estudante, trabalhador, morreu dessa forma horrorosa. Eu tive processo em que o traficante matou a menina de 16 anos na frente da irmãzinha de 8 anos, porque supostamente a menina de 16 anos namorava um sujeito que seria integrante de uma facção rival. Essas são as vítimas, Esses monstros é que são chamados de vítimas. Esses monstros merecem benefício da lei, pena alternativa, regime aberto. Não, isso não faz sentido nenhum. A gente está conversando aqui com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, nos ajudando a entender todo esse cenário que aflige o cidadão do Rio de Janeiro, o cidadão do estado do Rio de Janeiro, principalmente da capital, nessa ação da polícia que a gente recapitula para você, uma ação que já gerou 64 mortos, dentre esses cerca de 4 policiais, 2 policiais civis e 2 policiais militares do BOP. Saíram dos 2.500 agentes para o cumprimento de 100 mandados de prisão, mas a retaliação das facções criminosas do Rio de Janeiro tem gerado toda essa consequência, infelizmente, com muitas mortes e uma operação que ainda acontece neste momento lá no Rio de Janeiro. Portanto, a qualquer momento a gente terá novas informações a respeito de mais mortos, ou mais presos, ou mais pessoas envolvidas nos resultados dessa operação. Agora são 18h57. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou pela nossa rede. Amanhã às 18h, os Pingos nos Is estará de volta. Para você que segue aqui na rede Jovem Pan News, na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, seguimos. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, e ele está respondendo as perguntas dos nossos analistas. Quem faz a próxima pergunta é o Luiz Felipe Dávila. Doutor Marcelo, boa noite. Doutor Marcelo, como o senhor vê a falência do Estado no combate ao crime organizado? O que nos falta para operações dessas estarem coordenadas com uma política não só estadual, mas nacional para o desmantelamento do crime organizado? Não só da parte financeira, das rotas de tráfico, da reocupação de território e tudo isso. O que nós temos de fazer como política para coordenar essas ações, para que essas ações vislumbrem desmantelar o poder do crime organizado? Olha, eu acho que o fundamental é que se tenha como objetivo claro, o combate ao crime. Quer dizer, à medida em que você substitui a ideia de repressão pela ideia de tolerância, não tem como dar certo. No fundo, tudo é uma questão de ter as ideias certas. Aliás, eu ouço sempre muito isso aí do Roberto Mota, Quer dizer, o combate ao crime começa com as ideias certas. Quando você tem ideias equivocadas, como a ideia de que um traficante possa cumprir uma pena em regime aberto ou cumprir uma pena pagando uma cesta básica, não tem como dar certo. E, infelizmente, essa é uma ideia
muito arraigada. Não é? Eu dou aulas, sou professor de Direito há quase 40 anos, não é? E isso vem lá do meu tempo de estudante, né? Leis que tratam o criminoso como vítima, leis que procuram que ele cumpra o menor tempo de pena possível, né? A ideia de que a pena de prisão, a pena privativa de liberdade, tem como finalidade reeducar, ressocializar, regenerar, recuperar, que é uma ideia completamente ultrapassada. A pena privativa de liberdade, ela tem uma função preventiva geral e preventiva especial. A preventiva especial é tirar aquele sujeito de circulação, porque durante o tempo em que ele ficar preso, ele não vai cometer crime, tá? E a função preventiva geral é dar o exemplo, né? É dizer para o outro criminoso, olha, se você vender drogas, né? Se você vender cocaína, se você for traficante, você vai cumprir 10 anos de prisão em regime fechado, né? Mas não é isso que a lei brasileira faz, né? Ela deixa o sujeito cumprir 0 dias de prisão em regime fechado, né? Vai para o regime semiaberto, vai cumprir pagar a cesta básica. Então, a coisa mais importante é que todos tenham essa ideia, que em todos os níveis de governo, municipal, estadual e federal, essa ideia esteja presente, né? Que o importante é a repressão. A melhor forma de prevenção, no Brasil tem sempre muito esse falso debate entre prevenção e repressão, né? É falso porque a melhor forma de prevenção é a repressão, né? Na medida em que você reprime com dureza, né, que o sujeito tem certeza da punição, a criminalidade fatalmente diminui. Veja só, Dávila, você ouve falar em roubo, né, assalto, né, como o leigo costuma dizer, em ponto de venda de entorpecente? Não tem, né? Lugar mais seguro, né? Não tem assalto, por quê? Porque o traficante diz, se roubar, morre. Se roubar aqui no meu ponto de venda de droga, eu não quero roubo, vai chamar a polícia, vai atrapalhar meu movimento. Se roubar aqui, morre. Não tem roubo, né? Não tem roubo por quê? Porque existe a certeza, né, da punição. Então, ter essa ideia clara não é o único, evidentemente tem muito mais coisa além disso, né? Você precisa investir em polícia técnica, em perícia, né? Você precisa ter uma coordenação efetiva, né? Mas se não parte desse fundamento, não dá certo. Agora são 19h01, nós estamos de volta para você que estava no intervalo da nossa rede. Seguimos aqui conversando com o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. E agora a pergunta é do delegado Palumbo. Doutor Marcelo Rocha, muito boa noite, parabéns pelas explanações, concordo com tudo que o senhor falou. E a minha pergunta é, num país onde o ministro da Justiça se vangloria de que 40% dos presos saem na audiência de custódia, aonde o chefe maior do Estado fala que o traficante é vítima do usuário, num país onde muita gente que defende bandido vê lógica no assalto e acha normal roubarem para tomar uma cervejinha, num país onde a maioria das forças policiais estão desmotivadas, ganhando muito mal, com péssimos recursos e com falta de treinamento. O senhor vê luz no final do túnel? Boa noite, delegada. É um prazer falar com o senhor também. Eu quero dizer o seguinte, o senhor falou em policial desmotivado, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos, né, eu costumo citar esse caso como exemplo, um caso, né, um processo de furto de celular em que o cidadão já foi preso em flagrante 83 vezes. Ele é preso, levado para a famigerada audiência de custódia, né, da qual o senhor Lewandowski tanto se orgulha, né, e se considera o pai da criança. E não deixa de ser o pai da criança. Né? E ele sai. Por quê? Porque nós temos uma lei que diz que furto simples, né, não é roubo, né, não é assalto, é furto. A pena máxima de 4 anos, então não pode converter a prisão em flagrante em preventiva. Se não pode converter a prisão em flagrante em preventiva, você tem que soltar o sujeito. Né? E aí ele é solto, e me diziam os meus conhecidos que atuam nesse processo, né? Ele volta para o mesmo lugar, delegado. Deve ser um lugar bom, né, de alta produtividade.
em termos de furto de celular. Ele volta, aí é preso de novo, aí volta para audiência de custódia, aí vai, volta, e aí já foram 83 vezes. Tá? E aí, vejam só como a nossa legislação é disfuncional. Tá? O nosso sistema de justiça é disfuncional. Tá? Porque uma vez me perguntaram, mas espera aí, isso aí está errado, porque sendo reincidente, pode decretar a preventiva. Furto simples, 4 anos, pena máxima, não cabe preventiva, a não ser que ele seja reincidente. Se ele for reincidente, pode ficar preso. Ah, mas ele não é reincidente, por quê? Porque para ele ser reincidente, era preciso uma condenação definitiva no primeiro furto. Ele já está no furto número 83 e ainda não tem uma condenação definitiva pelo primeiro, porque tem o recurso e depois do teu tem um outro recurso e o outro recurso e o outro recurso, e aí não transita em julgado. E aí ele não pode, tecnicamente, ser considerado reincidente, né? Então, imagina, delegado, o policial que atua nessa área, quando ele vai prender esse sujeito, imagina um desânimo, né? A desmotivação, porque ele vai prender, vai levar para a audiência e daqui a pouco o sujeito está ali de novo, né? Então, é muito difícil. Tá? Eu não perco a esperança, não. A luz no fim do túnel, eu tento sempre enxergar. A gente teve uma movimentação boa no Congresso Nacional, o senhor sabe melhor do que eu, né? O senhor é deputado federal, com relação ao fim das saidinhas. Então, verificar que uma maioria no Congresso se dispõe a reformar a nossa legislação no sentido de trazer uma repressão mais efetiva, né? Não é nem mais dura, porque é mais efetiva, porque a efetividade hoje é zero. Né? Esse indivíduo ri do Código Penal, ri da audiência de custódia, ri de todos nós. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Uma última e rápida pergunta, temos mais um minutinho, doutor Marcelo. Dá tempo do senhor fazer uma avaliação, porque acho que é muito pertinente, que envolve o seu órgão, o Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público já havia, há alguns dias, convocado uma reunião para acompanhar as medidas da ADPF 635, voltadas à redução de letalidade e vitimização policial no Rio de Janeiro, e aparentemente isso voltará à pauta. Como o senhor aguarda a manifestação final do CNMP a respeito da ADPF das favelas depois dessa operação de hoje? Para fechar. Eu espero. Eu sinceramente espero que não se tenha como meta prioritária de segurança pública a redução do que se chama de letalidade policial, ou seja, do número de criminosos, né, mortos pela polícia. Porque se você quiser reduzir a letalidade policial a zero, tem uma fórmula infalível. Não faz nenhuma operação policial, não tira nenhum policial militar de dentro do batalhão e não tira nenhum policial civil de dentro da delegacia. Eu garanto que ninguém mais vai morrer como vítima de operação policial. Em compensação, os criminosos vão fazer a festa. Né? Então, o objetivo de uma política de segurança pública digna desse nome não é reduzir a letalidade policial, é reduzir a criminalidade. A letalidade policial é fruto de uma escolha. Aliás, o delegado Palumbo fala isso com muita precisão. Né? É uma escolha do criminoso. Quando o policial o aborda para cumprir um mandado de prisão, ele pode escolher. Se ele se entregar, não vai morrer. Se ele atirar no policial, as chances dele morrer aumentam de forma substancial. Então, eu espero que o Conselho Nacional do Ministério Público tenha a clareza de que a prioridade é a redução da criminalidade e não necessariamente a redução das mortes de criminosos que atiram na polícia. Criminoso que atira na polícia, no mundo inteiro, tende a morrer. Conversamos com o Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Gentilmente nos atendeu para repercutir esse cenário de guerra que aflige o Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Prazer é meu, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço e até a próxima.